Comissão técnica comprando banana pro jogador, menino. Bota tá quente, hoje é jogão. Itapipoca de Maranguape, vai parar Itapipoca hoje, ó. A galera toda aí, ó. Fazendo compra no atacadão das frutas, aí, ó. Aí, ó. Cuida, a comissão técnica em peso aqui, ó. Show, papai. Itapipoca Ceará, ao vivo pra todo o Brasil. É a comissão técnica aí, ó. Só na banana hoje pra pegar o Itapipoca, menino. A partir das 7 horas da noite o bicho vai pegar. A partir das 7 horas da noite o bicho vai pegar no estádio Peri Teixeira. A galera aí do Maranguape aí, ó. Show, passeando na cidade maravilhosa dos Três Crimes. Chama, papai, chama. Hoje tem chibata. Itapipoca vai meter 2-0. Até 1-0 tá bom pra nós ser o líder. É show, papai.